Hoje bora falar de Roma Antiga. Você sabe como foi a monarquia romana? Então vem comigo! Bem, para estudar Roma Antiga, a gente precisa entender que esse período normalmente é dividido em três fases. São elas Monarquia Romana, República Romana e Império Romano. E vamos lá. Antes da gente entrar na monarquia, que é o nosso tema de hoje, só acho interessante a gente visitar algumas lendas, que são contadas pra gente sobre a criação de Roma. A primeira delas é de Rômulo e Remo, dois irmãos gêmeos, filhos de Enéas, que teriam... Enéas era o grande guerreiro e tal, e aí Rômulo e Remo eles teriam nascido para conquistar Roma, realmente, para eles formarem, aquela região. E depois de uma vida complicada e tal, Rômulo se estressou com Remo e teria matado seu irmão. Então Rômulo teria formado Roma. Mas isso é uma lenda. Isso é uma lenda que está escrita na obra Enéidas, é o nome da obra, que foi escrita pelo poeta Virgílio. Virgílio em Roma foi como Homero na Grécia. Ele escrevia as tradições orais. E aí lenda é isso, galera. É o que na lenda está lá escrito coisas que podem ser comprovadas, algumas delas são reais, e outras que não podem ser comprovadas. Isso é uma lenda. Mas o que é comprovado, o que é relatado para a gente é que Roma foi formada, foi um conjunto de civilizações, foi um conjunto de algumas civilizações e tal, que tinham características militares e tal, e foram evoluindo ao longo do tempo até formar Roma. E aí, ok, quando a gente começa então a monarquia, como é que era essa monarquia? Havia o rei, só que o rei ele não tinha um poder tão centralizado, porque ele escutava muito o Senado, ele escutava muito os anciãos, no chamado Conselho dos Anciãos. Então, ele escutava, que normalmente o Senado era formado pelos anciãos, pelos patrícios, e os patrícios, o que eles falavam, o rei ouvia e muitas vezes até seguia o que eles estavam falando. Se o rei, por exemplo, pensasse numa lei e o Senado não aprovasse, o Senado tinha autonomia para mudar essa lei, ou seja, o poder não era centralizado. E vamos lá, como era a hierarquia social naquele período? Havia o rei, como eu falei para vocês, haviam os patrícios, que era normalmente quem compunha o Senado, eles eram grandes proprietários de terra e tal. Haviam os plebeus, que eram os pequenos proprietários de terra, mas não tinham tanta mobilidade assim, eles não conseguiam participar da vida política naquele período. Havia também os clientes, que eram os trabalhadores livres, que trabalhavam para os patrícios e tal. E haviam também os escravizados. Os escravizados naquele período, normalmente, agiam por duas razões. Eram escravizados por duas razões. Ou por guerra, ou por dívida. Ou seja, eu tinha uma guerra com outro grupo. Ganhava a guerra, eu podia escravizar aquela pessoa. Ou aquela pessoa estava me devendo um grande dinheiro, alguma coisa, eu escravizava aquela pessoa para aquela pessoa pagar a dívida. São essas as duas razões que a escravidão acontecia naquele período. Ok. E aí vamos lá. Mas os plebeus, como eu falei para vocês, não tinham uma vida política ativa naquele período, eles não tinham essa permissão. Isso ao longo do tempo, mais para a República vai mudar. E a gente vai ver o seguinte, os últimos três reis no período da monarquia foram reis com origem etrusca. E eles pensavam diferente dos outros reis daquele período. E eles começaram a centralizar mais o poder. E nisso o Senado não gostou, os patrícios não gostaram disso. Até que o último rei também de origem etrusca, Tarquínio o Soberbo, ele vai tentar centralizar cada vez mais o poder, ele vai até escutar um pouco os plebeus, o que vai irritar ainda mais os patrícios. Nessa situação, os patrícios vão se unir, vão se reunir, e aí vão tirar o rei do poder. Vão tirar ele daquele poder, dando fim assim à monarquia. E então a gente vai começar a república aí, onde vão ter muitas disputas, a gente vai trabalhar isso amanhã. No próximo vídeo eu espero que vocês gostem. Se você gostou do vídeo de hoje, curta, compartilha, divulga para os seus amigos, divulga para quem você conhece, que saiba que pode ser somado, com esse conteúdo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e tamo junto, tá? Qualquer dúvida fala comigo que a gente resolve.